Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre o pior inimigo da tua ansiedade, da tua depressão, das síndromes e dos transtornos. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Para não ficar tão longo esse vídeo, eu vou fazer em algumas etapas, mas você vai pegando o jeito e vai aprendendo, porque aqui o meu objetivo é ajudar você a controlar a tua mente sem depender de nada externo. Você aprender dentro de você como você funciona e você recuperar a paz que excede o entendimento. Recuperar realmente a tua vida, a tua felicidade e organizar também as outras áreas da vida. Meu nome é Marco Oliveira e faz 10 anos que eu estudo sobre tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar sobre a mente humana, comportamento humano, neurociência, ciências aplicadas, biologia da crença. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje e também ajudo pessoas a se libertarem da ansiedade e depressão. Então, antes de eu começar, se inscreva no canal desde já, aperte os sininhos, deixe o seu like, coloque os seus comentários, ajude mesmo esse canal. É através de você que outras pessoas também vão poder ser livres. Então, todos os dias eu posto vídeos novos. Então, eu quero começar falando sobre o vilão dos vilões. Sim, Marco, existe um vilão? Existe. E esse vilão, na verdade, está mais próximo de você do que você imagina. Esse vilão, ele foi considerado, e dizem os estudos científicos, tudo que eu falo aqui é com base científica, não é achismo, não é livrinhos que eu li não, tá? Isso aqui são artigos científicos de 20, 30, 40 até 50 anos que foram feito pesquisas científicas, tá? E logicamente a confirmação na própria palavra, e eu vou utilizar os dois hoje aqui, ciência e a palavra de Deus, para que você possa entender que não tem como ser curado ou curada da ansiedade, depressão ou outros problemas sem você ter o conhecimento da ciência e a unificação da espiritualidade, entender os princípios, saber realmente seguir a norma, o caminho correto para você não se desviar, para que você possa ter uma vida livre. Então, primeira coisa, esse vilão, pela ciência e pelas pesquisas científicas, foi considerado dizendo que ele é o causador de mais de 90% de todas as doenças do mundo. E eu vou te explicar. Então, ou seja, ele não é brincadeira. Só que você não conhece ele. E se você já fez terapia, já foi médico, ninguém nunca te ensinou o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui agora. Preste muito bem atenção. Você conhece ele, mas na verdade não. Você só sabe de nome, tá bom? Você só é conhecido por você. E na verdade você não sabe nada dele, mas eu vou te explicar aqui agora. O grande vilão da ansiedade, da depressão, das síndromes e dos transtornos chama-se hormônio do estresse. E quando eu digo hormônio do estresse, já quero quebrar o seu primeiro paradigma. Hormônio do estresse não tem nada a ver com eu tô estressado. Não, não. E você está com raiva, você está impaciente, você está irado. Porque a ciência prova, presta atenção, que estresse é um conjunto de hormônios desencadeados de emoções e sentimentos negativos. Eu vou repetir para você entender. Estresse é um conjunto de hormônios, sendo eles adrenalina, cortisol, em alguns casos noradrenalina. Vamos focar na adrenalina e no cortisol. Então, o estresse é um nome dado a um conjunto de hormônios. Ponto. Desencadeado por sentimentos e emoções negativas. Então, agora eu já quero quebrar o mito. Toda vez que você tem uma emoção negativa, um sentimento negativo, sendo ele tristeza, angústia, mágoas, rancores, ódio, ira, raiva, qualquer sentimento e emoção negativo, pesado, é desencadeado dentro de você hormônios do estresse. E o que esses hormônios do estresse faz? Meu Deus, eles são daí o responsável por desencadear a ansiedade, a depressão, síndromes, transtornos e, como a própria ciência diz, mais de 90% de todas as doenças. Ou seja, quer um exemplo já aqui? Vou começar com a pressão alta. Tratei de pessoas com pressão alta aqui. E por incrível que pareça, em apenas 5 sessões, em 30 dias, menos de 30 dias, a pressão dela se organizou e regularizou. Por quê? Porque eu ensinei ela como organizar a mente dela. E eu vou te ensinar aqui. Então a primeira coisa que você tem que entender é o que é uma pressão alta, Marco? É doença? Não. A medicina não sabe explicar como é que começou isso aí. Mas hoje a ciência está extremamente avançada e eles estão pesquisando demais. Então, eles provaram que o que é uma pressão alta? É uma pressão alta. Ou seja, uma hipertensão dos vasos sanguíneos do teu corpo. Vindo de pensamentos, preocupações, nervosismos, e aí sim, o estresse, a tristeza, a ruminação mental negativa, e aí o teu cérebro ele acredita que aquilo é tão real quanto os pensamentos apenas que você está tendo.
E aí o que acontece com você? O teu corpo começa a produzir adrenalina, primeiro hormônio do estresse. E o que a adrenalina faz, Marco? Ela desce para sua corrente sanguínea e acelera tudo. Você já assistiu num vídeo? Por isso que crise de ansiedade não mata. Num filme onde tem lá os médicos, eu tiro o chapéu. Minha filha quer ser médica, eu tenho que puxar o saco dos médicos para eles ficarem todos felizes comigo, tá? Porque a minha filha quer ser, né? Ela não sabe ainda, mas ela falou que um dos desejos dela é ser e eu torço para que seja, tá tudo bem também. Porque precisamos de médicos bons nesse mercado, né? Então, que às vezes eu tenho uma pessoa ali, tipo, praticamente morrendo, parada cardíaca, e aí eles falam assim, coloca, sei lá, tantas miligramas de adrenalina. Você já deve ter ouvido. E o que a adrenalina faz? Ela acelera o teu organismo. Se acelera o teu organismo, quer dizer que o teu coração ele não bate do nada, meu querido e minha querida. É que você vai remoendo muitas coisas ali dentro. E lógico, muitas pessoas chegaram até mim e falaram assim, Marco, mas do nada, não é do nada. Você estava ali um vulcão para entrar em erupção e a adrenalina rodando. Por quê? Porque você dorme preocupado, acorda preocupado, pensa em problema, foca em rede social, faz um monte de coisa, atualmente... E mesmo que você não esteja pensando nada, a tua mente não está em paz, porque ela está processando tudo aquilo que você já pensou. Aquela treta com a tua mãe, com o teu pai, aquele problema com o teu irmão, às vezes aquela rejeição que você teve, aquele abandono, aquilo foi causando em você vários sintomas. Às vezes você tem medo de falar em público, e esse medo acelera o teu organismo. Mas então não é aceleramento porque você está doente, meu amado. É porque a adrenalina está coxando dentro de você. E aí o teu coração dispara, dá náuseas, porque a adrenalina ela atrapalha o suco gástrico ali na parte do seu estômago e faz com que você tenha náuseas. A adrenalina ela sobe rápido, então gira muito sangue no teu cérebro, pronto, acaba dando dor de cabeça. A adrenalina ela desce para todo o teu corpo, o que ela faz daí? Por que o coração acelera e a gente fica com falta de ar? Porque sai toda a corrente sanguínea, toda não, né? Senão a gente morreria. Uma parte do sangue do nosso tórax e vai para os braços e para as pernas. E aí o coração precisa acelerar para voltar esse sangue e fluir normal dentro de nós. Por isso que na verdade quando teu coração acelera, na verdade teu coração inconsciente ele está cuidando de você para você não ir pro buraco, entendeu? Então olha só, Deus é maravilhoso, né? Porque na verdade, né? Ele fez nós num automático para que a gente não precisasse pensar. E olha que incrível, Salomão fala, antes de eu falar de um versículo bíblico para você entender o jogo aqui, o Salomão fala em Provérbios 4:23 que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Oh, caramba, Marco. O teu coração é físico, ele está falando aqui. Então o teu coração ele precisa aprender a bater em frequência cardíaca coerente, que é batida normal. Então, quando você está com muita adrenalina, o teu coração ele não bate em frequência cardíaca coerente, ele está desregulado. É que nem um carro desregulado, ele vai andar certo? Não, começa a empipocar. Assim somos nós, meu querido e minha querida. Por isso nós precisamos organizar a nossa mente. Por isso nós precisamos desse primeiro conhecimento, para que você possa verdadeiramente entender quem você é. Ó, Sócrates, há muito antes de Cristo, falava assim, ó, conhece-te a ti mesmo, ponto. É regra. E é por isso que todas as pessoas que passam por mim são libertas, são curadas, porque ela aprende como ela funciona. Então eu estou te ensinando. Primeira coisa, o teu coração, vamos tirar aquele misticismo, o teu coração está com problema, você vai fazer um monte de eletro, um monte de coisa, faça. Aí o médico vai olhar no diagnóstico e fala assim, não, na verdade não tem diagnóstico nenhum, você está perfeito. Uma vez teve um médico que falou para um aluno meu aqui, falou assim, na verdade o teu coração está melhor que o meu. Entenda? Então se está melhor que o meu, quer dizer que ele está muito bom. Só que a adrenalina ele faz esse tipo de problema, ele aciona dentro de você isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre o cortisol, sobre os hormônios do estresse, vou continuar para você entender, mas só para você ver como é perigoso, agora vamos lá. Sim, se desencadeia doenças, os hormônios do estresse, qual é o grande segredo? Eu preciso parar de estressar. Nossa, você já está estressando. Você tem que primeiro desmontar o quebra-cabeça da tua história. Ver o porquê que você anda tão estressado. Por que você é assim? Provavelmente porque alguém da tua família era assim também. Só que você não nasceu assim, você foi programado a ser assim. E quem é programado pode reprogramar. E se pode reprogramar, automaticamente você pode voltar a ter uma vida de equilíbrio. E se tiver uma vida de equilíbrio, teu coração volta a bater em frequência cardíaca coerente. Se bate com frequência cardíaca coerente, meu querido, minha querida, você pronto. Não produz mais adrenalina dentro de você. Também cortisol e outras coisas. E aí o teu corpo volta naturalmente a produzir aquilo que é necessário. Agora sim, Marcos, será que é bom eu fazer o exame? Lógico, eu faço check-up. Mas não
não por causa de problemas de ansiedade, porque isso eu não tenho, graças a Deus. Eu já quase tive há 10 anos atrás uma entrada de depressão, mas deu tudo certo porque eu aprendi isso que eu tô te ensinando aqui. A minha esposa parou de tomar remédio também, tá? Lá atrás ela teve também muita ansiedade. Ela parou, por quê? Porque eu ajudei ela. Então assim, santo de casa não faz milagre, não foi eu que fiz milagre na vida dela, foi Jesus, tá? Eu só ensinei o que estava escrito na palavra, ela seguiu certinho, tá tudo bem. Só que hoje eu te provo cientificamente e espiritualmente. E olha o que Jesus diz aqui. Mas Marco, como é que eu consigo fazer com que o meu coração acalme, essa adrenalina diminua, eu pare de produzir os hormônios do estresse dentro de mim? Primeiro grande ensinamento, vamos para a palavra. Mateus capítulo 11, verso 28, eu quero fechar com isso aqui. Jesus disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, sobre o peso. Ele não está falando sobre o fardo. Ele não está falando aqui sobre que você está carregando uma mochila pesada. Ele está falando das tuas emoções. Ele está falando da tua história. Ele está querendo te ensinar aqui a você soltar esse peso. Ele está te ensinando aqui você abrir o teu coração. A você soltar de dentro de você toda essa angústia, toda essa tristeza, todas essas mágoas. E ele falou assim, ó, e eu vos darei descanso. É o único. Eu não sei dar descanso para você. Eu sou o guia do processo. Todo mundo que entra aqui eu falo, eu sou o guia do processo. Marco, você me curou. Eu falei, não. Você se curou porque a cura é individual. Você se permitiu deixar a paz reinar dentro de você. Então ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é manso e humilde, e aprendei de mim. E vos encontrareis descanso para vossas almas. É isso que a palavra te ensina hoje. Você precisa encontrar descanso para a tua alma. Eu sei que às vezes você deve estar passando por grandes problemas. Quem nunca passou que atire a primeira pedra? Eu sei que às vezes você está guardando coisas aí dentro de você que infelizmente não tem como voltar atrás. Mas como eu sempre falo para os meus alunos que quem vive de passado é dono de museu. Nós não temos que olhar para o passado, nós temos que resolvê-los, ressignificar. Porque a própria palavra de Deus, Jesus disse assim, ó, quem pega no arado, pediu para olhar para frente, não olhe para trás. Porque se olhar para trás, não é digna ou digno do reino dos céus. Ou seja, é uma promessa. A hora que você virar a página, consertar o teu passado, entregar para Ele, para o dono de todas as coisas, aquele que morreu na cruz por você, você entregar para Ele simplesmente, presta atenção, simplesmente você encontrará descanso para a tua alma. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre os hormônios do estresse. Um beijo no coração e não se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seus comentários e sim, compartilhe com mais pessoas. Muitas pessoas estão precisando ouvir isso. Deus te abençoe.